O abrigo parecia mergulhado na calma habitual quando, de repente, a porta se abriu com um estrondo. Um homem entrou apressado, segurando uma caixa de madeira como se carregasse algo que pudesse escapar a qualquer momento. Sem dizer uma palavra, ele deixou a caixa no chão e desapareceu. O silêncio voltou, mas a tensão permanecia no ar. Com o coração acelerado, Ângela se ajoelhou para abrir a tampa da caixa. O que viu a deixou paralisada. 2 filhotes de leão, rosnando e com os pelos eriçados, encaravam-na com um olhar feroz. Naquele instante, ela soube que aquilo não era apenas um resgate incomum, havia algo maior e muito mais perigoso por trás daquela situação. Ao contrário dos outros animais que Ângela já havia resgatado, aqueles filhotes de leão não procuravam refúgio ou consolo. Eles reagiam com pura hostilidade. Mesmo debilitados, seus pequenos corpos se enrijeciam ao menor movimento, prontos para lutar pela própria sobrevivência. Em poucos minutos, a equipe do abrigo se reuniu ao seu redor, trocando olhares carregados de preocupação. "Isso vai ser complicado, doutora", disse um dos assistentes, a voz revelando apreensão. Mas Ângela já sabia disso. Resgatar filhotes de leão nunca seria uma tarefa simples. Além da dificuldade que aqueles pequenos predadores representavam, algo naquela situação a inquietava. Por que alguém abandonaria leões tão jovens? Algo não parecia certo. Enquanto os filhotes se debatiam na caixa, Ângela percebeu que o tempo estava contra eles. Sem cuidados imediatos, eles não sobreviveriam. Mas apesar de toda a sua experiência, a agressividade daqueles pequenos leões era um obstáculo inédito. Ela sabia que, para salvá-los, precisaria ir além dos cuidados veterinários. Teria que acalmar seus instintos selvagens. Os filhotes, famintos e assustados, rejeitavam qualquer aproximação. Até os cuidados mais básicos, como alimentá-los ou examinar ferimentos, eram impossíveis naquele momento. Eles precisavam de atenção urgente, mas mais do que isso, de algo que lhes transmitisse segurança. Foi então que Ângela pensou em Luna. Luna, a gata listrada de olhos curiosos, observava à distância. Ela havia acabado de desmamar sua ninhada de gatinhos e, como sempre, estava pronta para explorar. Ângela sabia que se havia alguém no abrigo capaz de acalmar os filhotes de leão, essa seria Luna. Conhecida por sua natureza cuidadosa e protetora, Luna já havia adotado outros filhotes antes, mostrando uma habilidade quase mágica para entender suas necessidades. Mas desta vez, algo diferente aconteceu. Quando Luna foi levada até os filhotes, o cheiro e a presença deles a fizeram hesitar. Suas orelhas se voltaram para trás e ela recuou desconfiada. Aqueles filhotes não eram como os gatinhos que estava acostumada a cuidar. Eram maiores, mais fortes, e havia algo selvagem e primitivo no ar ao redor deles, como se trouxessem consigo a energia indomável da savana africana. Os filhotes rosnaram baixo para Luna, sem reconhecê-la como uma aliada. Suas garras se cravaram no chão e seus corpos rígidos revelavam uma mistura de medo e agressividade. A cada tentativa de aproximação, a tensão parecia crescer, como se a presença de Luna apenas amplificasse sua irritação. Ângela assistia com o coração apertado. Ela sabia que Luna precisaria de tempo. A gata já havia enfrentado desafios antes, mas esse parecia ser o mais difícil. A conexão entre ela e os filhotes seria decisiva para a recuperação deles, e Luna teria que romper a barreira de desconfiança e hostilidade que os envolvia. Nos primeiros dias, Luna manteve uma distância segura. Aproximava-se devagar, com os olhos verdes atentos a cada movimento dos filhotes, observando sem invadir seu espaço. Quando eles se moviam, Luna permanecia imóvel, permitindo que a notassem sem se sentirem ameaçados. Cada gesto seu era cuidadoso, como se soubesse que qualquer ação brusca poderia romper o frágil equilíbrio. Com o passar do tempo, o filhote menor começou a imitar Luna. Mantendo uma distância segura, ele a observava com curiosidade, tentando entender quem era aquela criatura tão diferente, mas que não representava uma ameaça. Aos poucos, o segundo filhote também começou a relaxar, rosnando menos e se aproximando de Luna por curiosidade. Luna, com sua habitual calma, mantinha distância, observando os filhotes com uma paciência inabalável. Ela nunca tentava forçar o contato, preferindo esperar o momento certo. Cada vez que se aproximava, fazia isso lentamente, como se entendesse que era preciso tempo para ganhar a confiança deles. Os filhotes, por sua vez, ainda rosnavam ocasionalmente, mas a cada dia as reações agressivas diminuíam. Então,
Em uma noite tranquila, aconteceu o inesperado. Ângela, ao passar pelo abrigo, notou uma cena que a surpreendeu. Luna, que normalmente mantinha certa distância, estava deitada junto à jaula dos filhotes. Seus olhos estavam semicerrados, o corpo relaxado. Mas o mais impressionante era a atitude dos pequenos leões. Embora ainda cautelosos, os filhotes não a repeliam. Em vez disso, estavam ao lado dela, deitados a poucos centímetros, observando-a com curiosidade. Não havia mais rosnados ou tensões visíveis. Pela primeira vez, eles pareciam aceitar a presença de Luna, mesmo que de forma hesitante. Ângela ficou ali por um momento, observando aquela cena rara e delicada. Era o primeiro sinal de que a barreira de desconfiança entre Luna e os filhotes estava finalmente se rompendo. O que começou com desconfiança lentamente se transformou em uma relação de confiança. Depois daquela noite em que os filhotes permitiram que Luna permanecesse ao lado deles, o vínculo entre eles se fortaleceu gradualmente. Luna passou a cuidar dos pequenos leões como se fossem seus próprios filhotes, lambendo delicadamente suas feridas e se aproximando quando sentia que estavam agitados. Sua presença parecia acalmá-los, e os momentos de tensão tornaram-se menos frequentes. Porém, apesar desse progresso, os filhotes ainda demonstravam agressividade ocasionalmente, especialmente quando se sentiam ameaçados ou desconfortáveis. Com o tempo, eles estavam crescendo, tornando-se mais fortes e independentes. Contudo, Luna, mesmo sendo menor em tamanho, mantinha sua postura firme e tranquila. Era como se ela soubesse que, além de protegê-los, precisava ensiná-los a confiar, não só nela, mas também nas pessoas ao redor. Porém, à medida que os filhotes de leão cresciam, a situação no abrigo começou a tomar um rumo mais preocupante. Tudo parecia estar em harmonia, até que a Ângela começou a sentir uma inquietação crescente, algo que não conseguia identificar de imediato. Luna percebeu primeiro e começou a demonstrar um comportamento diferente, mais vigilante, seus olhos atentos a cada som, a cada movimento ao redor do abrigo. No início, a equipe atribuiu essa mudança ao instinto protetor que Luna desenvolvia à medida que os filhotes cresciam. No entanto, havia algo mais. Na mesma semana, estranhas marcas apareceram ao redor da propriedade. Pegadas profundas e esparsas, que não pertenciam a nenhum dos animais do abrigo. O silêncio das noites foi interrompido por ruídos distantes, como se algo estivesse rondando nas sombras. Ângela e sua equipe começaram a se perguntar: estariam eles sendo observados? Foi então que a verdade veio à tona. Relatos alarmantes começaram a circular, e as autoridades locais confirmaram o que todos temiam. Caçadores furtivos estavam à espreita. O abrigo, que até então havia sido um refúgio seguro, agora estava no centro de uma nova ameaça. E os filhotes de leão, com sua crescente imponência, se tornaram alvos cobiçados. A paz que Luna e os filhotes haviam conquistado estava prestes a ser abalada de forma irreversível. No início, a equipe tomou precauções básicas. Reforçaram a segurança do abrigo, instalaram câmeras de vigilância e fortaleceram as cercas ao redor da propriedade. Contudo, a tensão no ar era palpável. Sinais de que algo estava errado surgiram rapidamente. Pegadas desconhecidas apareceram perto dos limites do abrigo, e sons estranhos começaram a ecoar pelas noites, como se alguém estivesse rondando o local, estudando o terreno. Luna, sempre sensível ao ambiente, foi a primeira a notar a mudança. Seus olhos se tornaram mais vigilantes, seguindo cada som, cada movimento ao redor. Até os filhotes de leão, que antes eram tímidos e incertos, agora mostravam uma postura mais protetora, rosnando a cada barulho suspeito, como se sentissem o perigo se aproximando. A conexão com Luna os havia preparado para enfrentar desafios, mas essa ameaça era diferente e muito mais perigosa. Ângela também sentia a mudança no ar. As noites se tornaram mais longas, com a equipe se revezando para manter uma vigilância constante. O clima de insegurança crescia, e todos sabiam que a presença dos caçadores furtivos não era um simples rumor. Era apenas uma questão de tempo, até que eles tentassem algo. A ameaça iminente colocava à prova tudo pelo que o abrigo havia lutado. Assim como Luna havia guiado os filhotes e conquistado sua confiança, seria necessária coragem e união para enfrentar o que estava por vir.
Numa noite silenciosa, sob o véu da escuridão, caçadores furtivos finalmente decidiram agir. Armados com tranquilizantes e armadilhas, eles se esgueiraram pelo abrigo com um objetivo claro: capturar os jovens leões e lucrar com o comércio ilegal de animais exóticos. Movendo-se em silêncio, com passos calculados e vozes abafadas, estavam certos de que o sucesso era iminente. No entanto, o silêncio foi subitamente rompido. Os leões, sempre alertas, sentiram a presença ameaçadora antes mesmo de serem avistados. Seus rosnados ecoaram pelo abrigo, despertando Luna, que imediatamente se posicionou entre os filhotes e o perigo. A equipe também foi acionada, correndo para entender o que estava acontecendo. Angela, ao se aproximar, notou sombras furtivas próximas ao alojamento dos leões. A urgência era palpável. A equipe, ciente de que os caçadores não hesitariam em usar suas armas, agiu rapidamente. Angela, sem perder tempo, contatou as autoridades e organizou uma resposta improvisada. Luzes foram acesas em pontos estratégicos, surpreendendo os invasores. Sons altos ecoaram pelo abrigo, deixando-os desorientados. Os caçadores, pegos de surpresa pela reação rápida, hesitaram. Não estavam preparados para a resistência, nem para a presença intimidadora dos leões, que, mesmo jovens, exalavam uma força incontrolável. Luna, com sua postura protetora, parecia uma barreira intransponível ao lado dos filhotes. Quando as autoridades finalmente chegaram, os caçadores, cercados e sem alternativas, foram rapidamente detidos. O abrigo estava seguro, mas o incidente deixou cicatrizes profundas. Angela sabia que seria necessário reforçar as medidas de segurança. Aquela noite revelara que os perigos não estavam apenas nas florestas distantes, mas espreitavam nas sombras, prontos para destruir o que haviam construído com tanto esforço. Com os caçadores capturados e os filhotes de leão protegidos, Angela percebeu que o abrigo, por mais dedicado que fosse, não oferecia mais a segurança necessária para os jovens leões. Eles haviam se tornado alvos valiosos para caçadores furtivos, e a ameaça não desapareceria tão facilmente. Com o coração pesado, Angela começou a buscar um santuário especializado em grandes felinos, um local seguro onde os leões pudessem viver em paz e crescer em seu ambiente natural, longe do perigo constante. Depois de semanas de procura, ela finalmente encontrou o lugar ideal. Um santuário protegido, com vastas terras e recursos específicos para cuidar de grandes felinos. A decisão estava tomada, e o dia da despedida chegou mais rápido do que a equipe esperava. O clima no abrigo era de emoção contida. Todos sabiam que era o melhor para os leões, mas também sentiam a dor de vê-los partir. Naquele dia, Luna, fiel como sempre, permaneceu ao lado dos leões, observando seus movimentos com o olhar cuidadoso de uma mãe adotiva. Agora, os filhotes haviam crescido e se tornado leões imponentes, majestosos em sua força e porte, mas o vínculo que formaram com Luna ainda era visível. Quando o momento da partida chegou e os caminhões de transporte estavam prontos, um dos leões, o mais próximo de Luna, hesitou. Antes de entrar na gaiola, ele se aproximou dela, abaixando a cabeça em um gesto de despedida. Silenciosamente, ele esfregou sua cabeça contra ela, em um toque afetuoso que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Era um último ato de gratidão e reconhecimento pela proteção e cuidado que Luna oferecera desde o início. Enquanto os caminhões se afastavam, levando os leões para sua nova vida no santuário, Angela, Luna e toda a equipe assistiam em silêncio, com uma mistura de orgulho e saudade. Eles sabiam que haviam feito tudo o que podiam para garantir um futuro seguro para os leões. O abrigo, embora vazio sem os seus imponentes residentes, continuaria sua missão. Agora, com uma nova força e determinação, Angela estava mais certa do que nunca de que o trabalho de proteger os animais selvagens era vital, e que cada vitória, por menor que fosse, fazia toda a diferença. Luna, por sua vez, ficou parada no mesmo lugar por mais algum tempo, olhando para o horizonte. Mesmo sem os leões ao seu lado, havia uma tranquilidade em seus olhos, como se soubesse que havia cumprido sua missão. Agora, imagine um explorador solitário no meio de uma floresta coberta de neve, ao lado de um lince ferido, com uma tempestade iminente se aproximando. A tensão aumenta quando ele decide arriscar a própria vida para salvar o animal, enquanto ambos enfrentam as forças implacáveis da natureza. As perguntas começam a surgir. Será que o explorador conseguirá sobreviver? O que o lince sabe que ele não sabe? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova jornada? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo.
Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!